Olá pessoal, eu sou a Ari do canal Minha Essência Mixdri e hoje vocês vão ouvir a leitura do livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Nós vamos ouvir em partes, então vai ter a parte 1, parte 2 e suas sequências, ok? Espero que vocês gostem, lembre-se de inscreverem-se no canal, curtir e comentar. O mito do amor romântico. O mito do amor romântico parece ter entrado na sociedade ocidental na Idade Média. Algumas pistas indicam que sua primeira aparição na literatura foi por meio do conto de amor vivido entre Tristão e Isolda. Não entraremos aqui neste cenário. O que mais importa é evidenciar um pouco da estrutura e das influências que esse mito legou à sociedade. O mito do amor romântico é muito mais do que uma forma de amor. É um conjunto psicológico tecido nas expectativas e idealizações onde pessoas e realidades são inseridas. No mito do amor romântico, a paixão prevalece. Assim, cria-se a ilusão de que o foco da paixão condensa todas as soluções dos problemas existentes na vida. O outro acaba se tornando uma construção, cujos tijolos foram retirados dos insondáveis terrenos de nossas carências e necessidades. No mito do amor romântico, a pessoa amada é vista de forma inconsciente ou não como a primeira responsável pela satisfação dos desejos e necessidades de seu amante. Uma forma de encantamento parece inibir a percepção da realidade, de maneira que a relação passa a representar um perigo para aqueles que dela fazem parte. Sempre que falamos do mito do amor romântico, estamos de alguma forma evocando um inconsciente coletivo fortemente influenciado pela interpretação desse mito a respeito das relações amorosas. Jung, grande nome na psicologia contemporânea, demonstrou, por meio de sua reflexão, que quando um indivíduo vive um importante e marcante fenômeno psicológico, um grande potencial inconsciente está vindo à tona, emergindo, prestes a manifestar-se a nível da consciência. Segundo ele, o mesmo pode ser dito quando o assunto é coletividade. Do inconsciente coletivo de um povo pode surgir uma nova ideia, crença, paradigma que é mantida por este povo. Histórias contadas pelo povo são histórias que narram sobre o povo, e assim, as construções míticas e as elaborações folclóricas de uma cultura revelam o bojo de suas compreensões e estruturas. Somos nós, os escritores dos contos que nos contam. A literatura é o lugar dessa revelação. As histórias construídas são expressões vivas do inconsciente coletivo que o escritor representa. Um exemplo disso são os contos de fadas. É impressionante o quanto eles são capazes de serem densos de significados. Podemos identificar que o mito do amor romântico está naturalmente expresso em alguns contos de fadas. Sabemos por experiência que contos de fadas são histórias fascinantes. Elas evocam o sonho que o ser humano tem de protagonizar uma história de amor perfeito. Amores homéricos entre príncipes e plebeias. Bela adormecida, princesa acorrentada na torre, esperando pelo seu príncipe que virá, montada em um cavalo branco. Tudo construído para tentar ilustrar o profundo psicológico de um povo que precisa resolver suas carências e necessidades. O amor e seus personagens fascinantes protagonizam aquilo que a humanidade gostaria de experimentar na carne real da existência. Os personagens dos contos de fadas seguem nesta ordem. As histórias seguem o mesmo fio de trama. O sofrimento da restrição, a plebeia odiada pela madrasta é impedida de ir ao baile, o sofrimento do borralho, a humilhação das enteadas, o desprezo de todos, a fada, por sua vez, bondosa e complacente, retira a pobre moça de seu abandono e lhe confere uma magia que a possibilita de participar do grande baile. O encanto está lançado, mas este encanto tem tempo definido para durar. Meia-noite é o limite para que o amor aconteça. E assim acontece. O príncipe reconhece na menina pobre, que agora não aparenta ser pobre, a mulher de sua vida. O encanto prevalece até que os ponteiros do relógio anunciam meia-noite. Desfeita a magia, o príncipe se põe a procurar a proprietária dos sapatos de cristal, que ficaram esquecidos na escadaria do Palácio Real. Depois de prolongada busca, o príncipe e a plebeia se encontram e, contrariando as expectativas da madrasta, casam-se e vivem felizes para sempre. Vejam bem, nos mais diversos relatos de amor que pertencem à literatura,
O mito do amor romântico prevalece no momento em que a realidade é construída a partir dos seres humanos idealizados. O velho chavão, que geralmente vem cravado no final das histórias, e viveram felizes para sempre, retira o amor de sua continuidade processual, que consiste em dores e alegrias. No mito do amor romântico, o sofrimento é sempre portal da casa. Não há sofrimento na continuidade dos relatos. A expressão felizes para sempre funciona como que uma negação do processo comum dos humanos, como se o amor fosse uma realidade que está distante de ser precária. O beijo final parece selar uma história em que não caberão limites e aborrecimentos. É a idealização da relação, em que cada parte deverá cumprir o papel de projetar e ser projetado como personagem que viverá feliz para sempre, ainda que sem esforço. A vida real não corresponde aos relatos dos contos de fadas. Não estamos acostumados a encontrar fadas madrinhas que transformam, num toque de mágica, a borralheira em princesa admirável. O processo humano é doloroso. Nossos sapatos não são de cristais. Nossos cavalos são mancos. E não há carruagens paradas às portas de nossas casas esperando para nos levar aos destinos de nossos sonhos. A vida nos mostra que transformações mágicas não existem, da mesma forma como amores perfeitos estão distantes de nossos olhos. O que temos e podemos é a aventura de encontrar alguém e ao lado dele construir uma história de vida comum, felicidade que nasce do duro processo de sermos promotores uns dos outros por meio do amor que sentimos. O conceito de amor não pode ser aprisionado por essa visão romântica que não sabe considerar os limites como positivos para o crescimento humano. Tampouco pode reduzir o desejo à condição de prazer. O sonho que sonhamos não pode ser projeção infértil. Ele tem que estar sempre preso à realidade. Afinal, é nela que estamos sustentados. A vida nos demonstra que a gênese das frustrações humanas está na inadequação entre aquilo que sonhamos para a nossa vida com aquilo que de fato nos acontece. Somos incentivados a sonhar alto, a projetar grandes empreendimentos e a colocar nossos esforços para extrair o máximo que pudermos da vida. Não há nenhum erro em tudo isso. O grande problema não está em sonhar alto. Isso é fácil. O difícil está em continuar vivos quando o pedestal do sonho não suportar o nosso peso e dele cairmos. Somos preparados para o alto, mas ainda não aprendemos a nos manter vivos quando a vida é rasa. Nossa educação não costuma nos preparar para os fracassos. Não somos treinados para o último lugar do pódio, mas sim para o primeiro. A infância é o tempo dos heróis. Homens e mulheres dotados de poderes extraordinários povoam o universo das crianças. Era como se nosso limite original fosse esquecido cada vez que nos colocamos nas asas do super-homem ou empunhamos o laço da Mulher Maravilha. A construção do herói está a serviço da projeção que nos retira da realidade. A infância é o tempo das idealizações. Todos nós fomos marcados pelos heróis de nossos tempos. Eles legitimavam nossos desejos de não sermos comuns, legitimavam nossa insatisfação com nossa condição de limite e precariedade. Um herói é para uma criança uma idealização que lhe permite criar um mundo próprio. Neste mundo, joelhos esfolados não existem. O que existe é a força que não se dobra, é o aço que não se cansa, é o herói que sempre vence. Na saga dos heróis, todas as fragilidades humanas parecem redimidas. Neles e por eles, deixamos de esbarrar nos limites que nos envergonham e nos expõem frágeis. Pode nos parecer estranho, mas essa compreensão também está, de alguma forma, enraizada no mito do amor romântico, que tantas vezes determina as realidades da vida, das mais simples às mais complexas. Podemos identificar, na verdade, que antes de o mito do amor romântico atingir as relações, ele atinge a forma como o ser humano interpreta a si mesmo. A visão romanceada do humano parece estabelecer uma inimizade entre a pessoa e seus limites. Pode nos parecer estranho, mas quanto maior é a negação dos limites que nos são próprios, maior parece ser o domínio que eles exercem sobre nós. Acolher os limites que lhes são próprios é um jeito da pessoa reconciliar-se consigo mesma. Pois bem, sair do contexto dos heróis requer esforço.
Olhar para si e reconhecer que mesmo sem asas será possível alcançar sucesso na vida será uma transposição considerável. Um dos elementos que acena para nosso amadurecimento como pessoa é justamente nossa capacidade de enfrentar a realidade sem as facilidades da fuga. É claro que a vida não é possível sem as projeções. O importante é estabelecer um equilíbrio entre aquilo que projetamos e aquilo que podemos esperar de nós mesmos. Em cada pessoa existe uma condição, um estatuto que a identifica como limites e possibilidades. O equilíbrio se dá nessa junção. Entre o que podemos e o que não podemos está o espaço do crescimento que nos favorece a conquista da condição de pessoa. Um círculo não pode ser quadrado. Essa regra vale para o que estamos dizendo. O grande problema das projeções que são próprias dos contos de fadas e que expressam bem o mito do amor romântico é justamente a tendência humana de querer que o círculo seja quadrado. Toda vez que recusamos os limites de nossa condição e nos imaginamos como heróis invencíveis de alguma forma, estamos desfazendo o equilíbrio que pode nos fazer crescer. A mesma coisa acontece nas relações. Há sempre o risco de querer fazer o outro ser à medida do nosso desejo. Por uma insatisfação pessoal, projetamos no outro uma perfeição que gostaríamos de encontrar em nós mesmos. No momento em que identificamos essa inadequação, no instante em que percebemos que o outro não é perfeito, desfaz-se o encanto. A Cinderela volta a ser gata borralheira e o príncipe volta a ser o sapo. E o que antes dizíamos ser experiência de amor eterno, transforma-se em amor que valeu enquanto durou. As velhas histórias registradas no inconsciente coletivo das pessoas, em que heróis salvam suas princesas acorrentadas nas torres e depois vivem felizes para sempre, são registros que seguram essa desilusão constante no tempo. Elas se opõem radicalmente ao que consideramos ser amor de fato. Amar não é cultivo de perfeição, mas o contrário, é empenho da superação de limites. É cultivo constante que nos aproxima da realidade e que nos capacita para continuarmos desejando que o outro continue ao nosso lado. Amar é exercício de descobrir o que o outro tem de mais lindo, mas também de mais vergonhoso. Amores perfeitos só existem nas projeções ou nos jardins. Amor perfeito? Só nos jardins. O único amor perfeito que conheci ao longo de minha vida foi nos jardins. É uma florzinha miúda que tem uma beleza simples e que requer muito cuidado. O amor perfeito só existe nos livros e nas histórias das fadas. O mito do amor romântico parece fortalecer nas culturas o desejo que o ser humano tem de encontrar no seu mundo exterior a solução para suas imperfeições. É quase uma camuflagem. Desejosos de curar as consequências de nossas precariedades, passamos a buscar nas coisas, nas pessoas e nas situações o remédio que nos sanaria de nossas incompletudes. Como já falamos, o mito foi fortemente explicitado e incorporado nas culturas por meio de histórias que narram sagas de amores impossíveis, e por isso, perfeitos. O amor perfeito é sempre o amor impossível, o amor inacessível, o amor que não corresponde à realidade e que só se realiza nas obras de ficção. Primeiramente, valeria a pena voltar nossa atenção ao próprio conceito de perfeição. Esse conceito está muito presente na cultura grega. No contexto da reflexão grega, a perfeição é colocada como o fim a que se destina o movimento do artista. A perfeição não é o caminho, mas a chegada. Dessa forma, o conceito não favorece o movimento, mas, ao contrário, sugere lugar já alcançado, chegado. É perfeito porque é irretocável, pronto. É perfeito porque está definitivamente estabelecido e já não necessita de qualquer forma de intervenção ou retoque. Aqui nasce o grande problema que queremos analisar. Veja bem, diante da vida, que não é estática, tal conceito apresenta-se como amórfico e pouco sugestivo. Diante da ideia de que para ser perfeito é preciso que já esteja pronto e irretocável, nasce uma contradição com a existência, que é processo constante de feitura e refeitura. A partir do conceito grego de perfeição, nenhuma pessoa pode ser considerada perfeita, afinal, ninguém está pronto.
Essa verdade fere profundamente a expectativa de todos os que esperam encontrar pessoas perfeitas para estabelecer suas relações humanas. Nós, que sentimos regularmente na carne as consequências de nossas imperfeições e não temos outro jeito de sobreviver a elas senão assumindo o movimento da vida como oportunidades contínuas de superação e aperfeiçoamento, quando nos encontramos com os outros, precisamos considerar que eles estão vivendo o mesmo processo que nós. Somos imperfeitos, mas não estamos condenados a ser vítimas de nossa imperfeição, uma vez que a beleza da vida está em descobrir um movimento que pode diminuir as consequências que em nós é imperfeito. O outro também não está condenado a morrer com seus defeitos. Desta forma, no encontro de imperfeitos, nasce um desejo concreto de juntos lapidarem suas humanidades na busca de uma harmonia que podemos chamar de amor. Mas nem sempre o que ocorre é isso. É quase o movimento natural da vida humana a busca pelas pessoas perfeitas que venham suprir nossas imperfeições. O poder do mito é que move essa procura. Inconscientes ou não, vivemos uma busca desonesta de pessoas que correspondam às expectativas de nossas projeções e idealizações. O que temos diante de nós é uma contradição da existência. Não somos perfeitos, mas queremos realidades perfeitas. O mito nos retira do contato com a realidade. A partir dele, as pessoas passam a procurar realidades ideais. A pessoa ideal para casar, o lugar ideal para morar, o lugar ideal para trabalhar, e por aí se segue uma lista interminável. E o conflito se estabelece ainda mais quando percebemos que as pessoas que se sabem imperfeitas estão constantemente buscando pessoas e realidades perfeitas. Aqui está a força da inadequação. Pessoas, no afã de encontrarem a pessoa ideal, a pessoa perfeita, começam a imaginar. Olham, mas não veem, porque estão motivadas a enxergar só o que estão imaginando. Esbarram, mas não encontram, porque o encontro requer autenticidade. É justamente aqui que nascem os sequestros. É deste não encontro e deste não ver que as pessoas começam suas relações. Começam a projetar umas nas outras suas necessidades e lacunas. Aos poucos, vão sendo preparados os cativeiros dos condicionamentos. Esses cativeiros se estabelecem a partir de pedidos de mudanças de comportamentos, atitudes e até mesmo de mudanças estéticas. O que percebemos é uma tentativa de adequação entre o que o outro sonhou com aquilo que verdadeiramente ele encontrou. Desse encontro nascerão duas condições: sequestrado e sequestrador. O que determina os lados da mesma tragédia é a capacidade de rendição e de domínio de cada um. Há pessoas que têm uma facilidade imensa de dominar e determinar as relações que estabelecem. Há outras que são facilmente determinadas. Consciente ou não, a pessoa parece inventar a outra. E inventar é uma forma de estabelecer cativeiros, uma vez que a disposição de si fica ameaçada. Aquele que imagina retira do imaginado o direito de ser o que é. Imaginar é um jeito de negar a realidade. Sobrepõe à personalidade uma espécie de máscara, que poderá se tornar definitiva, processo irreversível e causador de profunda infelicidade. Fernando Pessoa nos fala dessa realidade em alguns versos do poema Tabacaria. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei a máscara e dormi no vestiário. Como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo, vou escrever essa história para provar que sou sublime. O universo da reflexão do poeta é riquíssimo. O personagem que reconhece a não-vida que a máscara lhe conferiu reassume, ao final da estrofe, a condição de ser sublime. Tornar sublime é o mesmo que purificar, e para que a purificação aconteça, é mister que reconheçamos o que é precário, o que necessita de sublimação.
Para o poeta, retirar a máscara é assumir a precariedade que o falseamento lhe trouxe. A autenticidade lhe confere o direito de reassumir a vida, ainda que no final. O poema nos ajuda a pensar melhor. As máscaras são as concretizações dos sequestros. Elas atestam que o processo de negação do ser chegou ao seu ponto alto. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O roubo foi tão profundo que o outro, incapacitado de resgatar a parte roubada, via-se obrigado a revestir-se de personagens e de máscaras. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Veja, há uma permissão. A não autenticidade abre portas para os equívocos. Os outros nos imaginam e nós permitimos a imaginação e suas inadequações. Quando essa relação se prolonga no tempo, as pessoas envolvidas se fragilizam muito, porque em ambas há o processo da negação do ser. Aquele que imagina de alguma forma também se torna refém de sua projeção. Passa a querer e desejar o que não existe, o que não é real, e quando desejamos dizer a verdade, nem sempre temos a possibilidade. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Os mascarados sofrem sozinhos. É um processo doloroso que atinge a muitos. Conviver com quem optou pela inautenticidade causa uma infelicidade profunda. O gasto de energia para a mentira é muito mais elevado que para a verdade. Viver de projeções que não podem ser adequadas à realidade é o mesmo que não viver. A experiência das projeções nos coloca dentro de um mundo sem sustentação, e mundo projetado não é mundo que realiza nem faz realizar. Superando as idealizações. Mundo projetado é mundo idealizado. Ideal é tudo aquilo que compõe o objeto de nossa mais alta aspiração. O ideal pode ser muito benéfico na vida humana, porque eles a movimenta constantemente, evitando assim sua estagnação, mas, ao mesmo tempo, pode se tornar altamente nocivo no momento em que impossibilita a vida real, fixando a pessoa em projetos de perfeições inatingíveis e idealizações impossíveis. O ideal, o projetado, só tem sentido para a vida humana se ele a conduz para o movimento que aprimora. Em outras palavras, o sonho só vale a pena se estiver preso à realidade. Estando preso ao que é real, o sonho perde o perigo de ser infértil, mas passa a representar para aquele que sonha um motivo a mais para ir além. Ainda na perspectiva dos malefícios que o mito do amor romântico provoca na vida das pessoas, continuamos a identificar a idealização do outro como forma de sequestro. A literatura que socializa a mentalidade do mito do amor romântico perfeito assegura que a pessoa ideal existe e que é preciso intensificar o processo de busca. Termos como alma gêmea e cara metade são muito comuns nessa literatura. Essa mentalidade é responsável pelas relações tão marcadas pela transitoriedade nos dias de hoje. Pessoas se elegem e se desprezam com muita facilidade. Juras de amor eterno hoje e amanhã nenhuma satisfação pelo sumiço. É a vida e suas relações tão estranhas. É o trânsito intenso de pessoas pelas avenidas da alma, procura incessante que nem sempre tem final feliz como nos contos de fadas. Trata-se de uma compreensão desencarnada do amor. Nesse mito, há uma projeção constante de que o amor do outro resolverá todos os problemas de nossa vida. Uma coisa é certa, nós sabemos quem somos, mas os outros nos imaginam. Essa frase expressa bem o processo de inadequação a que anteriormente nos referíamos. No ato de imaginar, o outro constrói a pessoa ideal, e essa pessoa ideal não existe, pois o próprio conceito já nos diz: ideal só existe na ideia. É dessa perspectiva que nasce a compreensão dita anteriormente, mas que vale ser ressaltada. Não existe pessoa ideal, mas sim pessoa certa. A pessoa certa condensa defeitos e qualidades, e a somatória de tudo resulta uma realidade pela qual o outro se apaixona.
Acredito que haja uma forma interessante de abrir as portas desse cativeiro em que tantas vezes entramos ou somos colocados. Não acredito que tenhamos que procurar as realidades ideais, mas sim as realidades certas. A profissão ideal não existe. O que existe é a profissão certa. Pronto. Com o conceito de certo, podemos resolver o impasse. Tudo o que é certo refere-se a uma forma de regularidade. O relógio está certo? A pergunta quer saber se o relógio trabalhou com regularidade, isto é, se fez o que tinha que fazer. Se tiver trabalhado, está marcando a hora certa. Certo também diz respeito àquilo que é verdadeiro. Pois bem, a verdade não é a expressão de perfeição, mas a demonstração da realidade como ela é. Verdade é coerência estabelecida entre o discurso e a realidade sobre a qual o discurso foi feito. Essa perspectiva é muito interessante. Muitos relacionamentos não são verdadeiros justamente por causa da ausência de coerência entre o discurso e a realidade. Aquilo que digo ser o outro não condiz com sua realidade. O outro não é absolutamente nada do que falei sobre ele. Ele é o fruto de uma projeção. Ele é ideal, por isso não existe concretamente. Só existe na minha invenção. Quando o encontro supera suas expectativas e as pessoas descobrem a graça de se olharem como são, a relação passa a ser construída a partir da verdade de cada um. Com isso, deixam de viver à procura da pessoa ideal e passam a descobrir a pessoa certa. A regularidade do conhecimento, da conquista e a constante vigilância para que a verdade prevaleça favorecem o surgimento de um amor maduro e sem idealizações. Essa idealização só poderá deixar de existir no momento em que as pessoas se tornarem capazes de encarar o amor como uma equação matemática. É somatória de defeitos e qualidades. O resultado final é fator decisivo para saber se a relação é satisfatória ou não. Enquanto as pessoas estiverem imaginando príncipes montados em cavalos brancos e princesas indefesas acorrentadas em suas torres, a idealização continuará privando-as do melhor da vida. O grande problema é que a idealização provoca uma compreensão equivocada do amor. Na idealização, o amor é reduzido à paixão. A paixão é uma espécie de antessala do amor, mas ainda não é amor, porque não condensa os elementos necessários para um conhecimento do outro. Paixão é uma forma de visão turva. Vemos e, no fascínio do que vemos, imaginamos. A paixão é diferente do amor justamente por causa disso. A paixão sobrevive de idealizações e o amor sobrevive de realidade. A paixão desinstala de uma forma infantil, tornando a pessoa vítima de suas fragilidades. O amor, ao contrário, amadurece e favorece a superação daquilo que fragiliza. Como já dissemos, a paixão sobrevive de prazer, já o amor sobrevive de desejo. Paixão só aprendeu a ficar por pouco tempo. O amor gosta é de permanecer a vida inteira. Esse caráter temporário da paixão é necessário para a construção do amor. O processo que nos leva a conhecer outras pessoas sempre começa em visões de superfície. A profundidade só é alcançada à medida que avançamos os territórios do outro. A paixão é resultado da primeira vista, dos primeiros detalhes do território encontrado, da mesma forma como a antipatia natural. A pessoa apaixonada vive uma experiência estranha de projetar o outro como o maior acontecimento de sua vida. É sempre assim. Todo apaixonado acha que agora encontrou o amor de sua vida, mas com o passar do tempo, se esse conhecimento não o condizer ao encontro real, concreto de defeitos e virtudes pelos quais ele ainda continua apaixonado, a paixão dá espaço à desilusão e ao rompimento. O amor só pode acontecer nas pessoas que atravessaram a antessala da paixão. Somente depois de conhecidos limites e virtudes é que o amor é real. É por isso que as relações humanas são como pontes. Estamos sempre em travessia. Há sempre uma distância a ser percorrida, um passo a mais a ser dado no conhecimento do outro. Pontes são simbólicas. Elas estabelecem vínculos. Por elas cruzamos os obstáculos que dificultam nossa chegada ao outro lado. Quanto mais construímos pontes, muito maior será a possibilidade de conhecermos verdadeiramente aqueles que fazem parte do nosso mundo. É a atitude simbólica
que constrói e facilita os vínculos. Nós pararemos por aqui hoje, continuem acompanhando as próximas partes. Muito obrigada por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima!